zóio de sapo, asa de brabuleta, pelo de subaco de cobra. Amiguinho, pega meio litro desse negócio aqui e desce no soro pra mim enquanto eu rodo a vinheta, beleza? Olá, tripulantes do NAV, tudo bem? Hoje, nesse vídeo do curso Anestesia ao Básico, nós vamos conversar sobre os adjuvantes analgésicos. Como nós vimos nas aulas anteriores, o processo da dor envolve um caminho bem complexo, que vai desde o estímulo doloroso lá na periferia até a percepção no cérebro. Eu sugiro quem não assistiu às outras aulas, depois dá uma passada lá para assistir, ok? E os principais grupos farmacológicos utilizados para terapia antálgica são os anti-inflamatórios e os opioides. Porém, em dores muito intensas e dor crônica, geralmente de origem neuropática, esses dois grupos farmacológicos talvez não deem conta do recado. Nesse caso, é interessante que nós utilizemos outros medicamentos que são conhecidos como adjuvantes analgésicos para melhorar a terapia multimodal do nosso paciente. O problema é que hoje os adjuvantes analgésicos estão sendo banalizados. Tem gente que fica inventando umas poções mágicas aí para tentar promover analgesia de qualidade para o paciente. Deve ter gente até fazendo whey protein IV para ver se funciona. Isso me faz lembrar um amigo meu aí que ultimamente me perguntou se eu sabia qual era a cura da sinomose. Eu fiquei até meio assustado, né? Porque pelo menos o que eu conheço tem só a vacina. E ele falou, não, tem cura sim. Aí eu falei, mas que cura é essa? Mastruz com ovo de pata. É isso mesmo, ele falou mastruz com ovo de pata. Eu fiquei olhando para a cara dele e não acreditei. E ele cheio dos argumentos, me explicando por que funciona, por que tal e não sei o quê. E eu perguntei quantos animais curaram com essa sua receita. Aí ele me disse, Pois bem, há aí diversos medicamentos que são ditos adjuvantes analgésicos. Nessa videoaula, nós vamos abordar os medicamentos que são cientificamente comprovados ou que têm bastante estudo interessante envolvendo o medicamento. Tudo cientificamente. Mastruz com ovo de pata, não. Também nós não vamos falar sobre acupuntura, fisioterapia, laser terapia, nutracêuticos, fitoterapia e homeopatia e por aí vai. Porque não faz parte da aula e eu não tenho a mínima capacidade técnica para passar alguma informação dessas terapias para vocês, ok? O primeiro grupo a ser abordado vão ser os medicamentos que geralmente são utilizados em infusões contínuas, tanto no período transoperatório quanto no pós-operatório. Eles têm duas funções. A primeira é diminuir a quantidade de anestésico geral, com isso diminuindo os efeitos indesejáveis desses medicamentos, e também promover a analgesia. O ideal é que nós utilizemos medicamentos que atuem em locais diferentes para que com isso a gente consiga fazer uma terapia multimodal melhor. A lidocaína é um dos principais medicamentos utilizados como adjuvantes analgésicos no período trans e pós-operatório. O efeito analgésico da lidocaína se dá pelo bloqueio dos canais de sódio nas fibras A delta e C, que são aquelas fibras ascendentes. E com isso, a inibição da estabilidade dessas fibras. Mas a lidocaína também atua nos canais de cálcio, de potássio e também é antagonista de receptores NMDA e de glicina. Tudo isso na medula espinhal. Como principais efeitos clínicos em relação à analgesia, nós temos excelente analgesia visceral e também somática. Soma-se a isso o efeito procinético, que aumenta a motilidade intestinal. Então, a lidocaína é um dos medicamentos mais utilizados para analgesia trans e pós-operatória em equinos com cólica, por exemplo. A lidocaína também é muito utilizado como infusão contínua em cães, porque diminui o requerimento de anestésico geral e também confere excelente analgesia pós-operatória. Porém, o uso em gatos é bem questionável. As principais referências bibliográficas não aconselham o uso de lidocaína por infusão contínua em gatos, como a gente pode ver nesse trabalho aqui de Davis. Ainda que a lidocaína tenha promovido diminuição do requerimento de anestésico, houve intensa depressão cardiovascular. Fato esse que fizeram com que os autores contraindicassem o uso de lidocaína por infusão contínua em gatos. Aqui nós podemos ver as taxas de lidocaína em infusão contínua em cães, equinos e ruminantes.
A cetamina é um dos anestésicos mais utilizados na medicina veterinária, principalmente devido à sua versatilidade. Tudo isso nós vamos conversar lá na aula de anestesia dissociativa. Aqui nós vamos abordar apenas o efeito desse medicamento como adjuvante analgésico. A analgesia promovida pela cetamina se dá pelo bloqueio não competitivo nos receptores NMDA e AMPA, que principalmente estão localizados na medula espinhal. Então, a cetamina trabalha na modulação da dor, sendo muito eficiente em dor crônica. Essas doses são bem pequenas comparadas à anestesia dissociativa, por exemplo, porque o que nós queremos é apenas analgesia e não o estado dissociativo que a anestesia promove. As doses e vias da cetamina utilizada como analgésico, tanto em pequenos quanto em grandes animais, estão descritas nessa tabela. Os agonistas alfa-2 adrenérgicos também são ótimos analgésicos quando administrados por infusão contínua, como nós já falamos lá na aula de MPA. Só para lembrar, eles atuam nos receptores alfa-2 que estão localizados na medula espinhal e em certas áreas do cérebro. Eu sugiro que quem não viu, dá uma consultada lá na aula de MPA para entender melhor o mecanismo de ação desses medicamentos, ok? Esses medicamentos têm sido muito utilizados tanto em pequenos quanto em grandes animais. Nós podemos ver nessa revisão aqui bem interessante diversas taxas de infusão dos agonistas alfa-2 adrenérgicos em equinos com os efeitos desejáveis e também os indesejáveis. Então, em equinos, como a gente pode ver aqui, nós podemos usar xilazina, romifidina, detomidina e dexmedetomidina. Em pequenos animais, é mais usual hoje a infusão de dexmedetomidina. Os agonistas alfa-2 adrenérgicos também podem ser administrados por via epidural e combinados ao anestésico local em bloqueios locorregionais. Mas isso nós vamos conversar lá na aula de locorregional, ok? Geralmente, quando nós pensamos em analgesia por infusão contínua, nós não pensamos apenas em um analgésico, talvez 2 até 3 feitos simultaneamente. O uso de 1, 2 ou 3 medicamentos associados na infusão depende muito da situação. Não existe uma receita de bolo e um padrãozão para tudo. Geralmente nós associamos a lidocaína, a cetamina e ou um opioide ou um agonista alfa-2 adrenérgico. Mas lembre-se que todo medicamento tem efeito indesejável e essas misturas elas devem ser feitas de maneira adequada e você tem que estar bem seguro do que você está fazendo. Não se esqueçam do caldeirão da bruxa lá. A gente sai jogando um monte de coisa lá dentro, de repente a gente não sabe nem o que está fazendo efeito. A gabapentina começou a ser utilizada como anticonvulsivante, mas logo os médicos perceberam que ela tinha uma boa resposta em dor crônica, principalmente de origem neuropática. O mecanismo de ação da gabapentina que confere a analgesia não está muito bem determinado, mas acredita-se que seja pela atuação nos canais de cálcio e sódio. A pregabalina tem uma estrutura molecular muito similar à gabapentina, mas ela tem uma afinidade muito maior aos canais de sódio e por isso a gente consegue efeito igual à gabapentina com doses muito menores. Os efeitos benéficos da gabapentina na dor aguda até o momento são extremamente questionáveis. Há diversos relatos e estudos que fizeram a gabapentina associada com algum medicamento, mas provar mesmo está bem difícil da gente ver em algum trabalho. Isso se dá por alguns motivos. O primeiro é que se a gente for fazer um estudo, geralmente com SH ou ortopedia, é impossível a gente usar só gabapentina no tratamento pós-operatório. Invariavelmente, a gente vai ter que usar outros grupos farmacológicos que podem talvez sombrear aí algum possível efeito da gabapentina nesse animal. O segundo é que a resposta terapêutica, teoricamente, demora alguns dias e talvez vários dias. Então, nesse caso, talvez a gente tenha que fazer a terapia com gabapentina dias antes do procedimento cirúrgico para que ela tenha algum efeito ali no pós-operatório imediato. Meio complicado, né? Bom, em relação a esse efeito tardio da gabapentina, e se nós pensarmos na dor crônica, nós temos que começar a titular esse medicamento para que ele promova efeitos desejáveis, ou seja, analgesia, e não efeitos indesejáveis. Então a gente começa com doses mais baixas até conseguir o efeito analgésico sem aparecer efeito indesejável. Falando nisso, os principais efeitos indesejáveis são sedação, xerostomia e ataxia. Nessa tabela nós podemos ver as doses e intervalo de administração da gabapentina tanto em pequenos quanto em grandes animais.
A amitriptilina é um antidepressivo geralmente utilizado no tratamento de distúrbio de comportamento em gatos. Quase não tem, né? O efeito da amitriptilina se dá pela inibição da recaptação de serotonina, mas também há indícios que ela bloqueie os receptores NMDA e os canais de sódio. A amitriptilina é geralmente a segunda escolha no tratamento da dor neuropática, geralmente em pacientes refratários à gabapentina. O negócio da amitriptilina é que ela demora ali de 2 a 4 semanas para começar a ter algum efeito analgésico. Então, do mesmo modo da gabapentina, nós temos que titular a amitriptilina para que ela promova efeito analgésico sem efeitos indesejáveis. Um efeito importante da amitriptilina é a associação desse medicamento com o tramadol, meperidina ou fentanilas, fentanil, remifentanil, sulfentanil, alfentanil, porque esses medicamentos também trabalham na inibição da recaptação de serotonina. Então o que nós podemos ter nesse caso é a tal da síndrome serotoninérgica. Os principais efeitos são taquicardia, taquipneia, hipertensão, hipertonia e convulsão, e pode levar à morte. Obviamente que o ideal é não associar a amitriptilina a esses opioides que eu falei. Aqui nós podemos ver as doses e intervalo de administração da amitriptilina em cães e gatos. Até o momento, não há doses estabelecidas para o uso com segurança em grandes animais. A amantadina originalmente era utilizada como agente antiviral e também como tratamento de doença de Parkinson. Depois ela começou a ser utilizada em pacientes que tinham lesão do sistema nervoso central, amputação, outras neuropatias e artrite. O efeito analgésico da amantadina se dá pelo bloqueio dos receptores NMDA, mas ela também atua na inibição da recaptação de dopamina e de serotonina. Há poucos estudos do uso da amantadina em dor crônica de pequenos animais. Nesse estudo, os autores verificaram o efeito aditivo da amantadina na terapia analgésica com anti-inflamatórios em cães com osteoartrite. E eles perceberam que depois de um mês, a amantadina fez diferença no tratamento. Bom, como ela também atua na inibição da recaptação de serotonina e dopamina, nós também temos que tomar cuidado com a síndrome serotoninérgica. A dose de amantadina em cães e gatos é de 3 a 5 mg/kg por via oral, feitas em 12 ou 24 horas. A gente não pode esquecer de titular esse medicamento também. Nós vamos falar do Maropitam aqui porque ele tem sido objeto de vários estudos. O principal efeito desse medicamento é antiemético e ele é muito bom para isso. Como esse medicamento atua inibindo os receptores de neurocinina e esse receptor está ligado ali no estímulo nociceptivo da periferia, acredita-se que ele tem algum efeito analgésico, principalmente na fase de transmissão. Porém, os estudos estão demonstrando que ele não tem o mínimo efeito analgésico, principalmente no pós-operatório. Inclusive, nós tivemos alguns estudos apresentados no Encontro Brasileiro de Anestesiologia Veterinária, em Foz do Iguaçu, em 2019, tanto em cães quanto em gatos, e os autores perceberam que o Maropitam não teve nenhum efeito analgésico no pós-operatório. Como conclusão dessa videoaula, nós temos que os adjuvantes analgésicos, por si só, não conseguem promover analgesia suficiente nos pacientes, mas são ótimas escolhas para a terapia multimodal. Alguns deles podem ser utilizados em infusões contínuas e geralmente são ótimas escolhas em dores agudas. Outros, utilizados principalmente em dores crônicas, devem ser titulados. Nós temos que tomar muito cuidado com a associação de analgésicos para promover a terapia multimodal, uma vez que todo medicamento é passível de promover efeitos indesejáveis. Bom, pessoal, com essa videoaula nós terminamos esse pequeno módulo de dor e analgesia, que é composto por 4 videoaulas. Eu espero que essas informações tenham sido relevantes para vocês, ok? Por favor, comentem os nossos vídeos, sugiram, critiquem, elogiem também, porque esse feedback é muito importante para a gente. Não se esqueçam de se inscrever nas mídias sociais e também no nosso canal aqui, para sempre saber quando tem vídeo novo, ok? Grande abraço e até breve!